Olá, investidores, seja bem-vindo ao canal da Destaque Leilões. Meu nome é Rafael, responsável pelo departamento jurídico da Destaque, e hoje vamos falar sobre um dos assuntos que é campeão entre as dúvidas dos arrematantes: as dívidas do imóvel. Primeira coisa que precisamos entender é que nem todas as dívidas elas são provenientes ao leilão. Algumas dívidas não correspondem à arrematação e não são de sua responsabilidade. Hoje vamos falar das principais, tá? Cito aqui débitos de IPTU, débitos de alienação fiduciária e os débitos condominiais. Os débitos de IPTU possuem legislação própria. Conforme estipula o artigo 130 do Código Tributário Nacional, os débitos tributários incidentes sobre o bem alienado, eles são subrogados pelo produto da arrematação. O que significa isso? O valor que você paga na sua arrematação cobre todo e qualquer débito tributário incidente sobre o imóvel, os débitos de IPTU. Os débitos, por exemplo, dos imóveis próximos à praia que tem a cobrança do laudêmio, também são considerados débitos tributários. Então são outros débitos incidentes sobre o imóvel cobertos pelo valor da arrematação. O segundo débito buscado são os débitos de cobranças condominiais. Para esse, nós precisamos se atentar a alguns pontos. Existem os processos de cobrança condominial, os débitos movidos pelo próprio condomínio, onde o processo visa a cobrança dos débitos. Nesses, você precisa se atentar à totalidade do valor da dívida. Por quê? A arrematação visa o pagamento dessa dívida condominial. Se o valor total da dívida ultrapassa o valor da sua arrematação e o edital do leilão não estipula nada sobre a totalidade do débito, o arrematante pode sim ser responsabilizado pelo saldo remanescente. Por exemplo, uma arrematação de R$100 mil, onde o débito buscado de condomínio ultrapassa os 100 mil, essa diferença é do arrematante, a não ser que o edital conste o contrário. Existem também outros processos que não são movidos pelo próprio condomínio, mas possuem no imóvel débitos condominiais. Este sim, se não houver nenhuma informação no edital, o débito pode inteiramente ser cobrado do arrematante. Então verifique o edital, que é a regra do jogo. Se por acaso o imóvel possui alguma dívida condominial e se essa dívida vai ser atribuída ao arrematante. Existindo no edital a informação de que o arrematante não é responsabilizado por essa dívida ou que haverá a quitação total para a dívida condominial na arrematação, o arrematante não será responsabilizado por isso. Ponto positivo. O terceiro débito que vamos conversar hoje são os débitos de alienação fiduciária. O que são os débitos de alienação fiduciária? São referentes aos leilões dos direitos do contrato de alienação fiduciária, o financiamento com banco, com construtora, pessoas físicas ou jurídicas. Esses podem também serem credores fiduciários. Essas dívidas e os credores precisam também constar no edital. Os débitos de alienação fiduciária, eles também possuem uma ação própria. Geralmente, as ações dos leilões extrajudiciais, ações administrativas, não é judicial. Havendo a incidência do credor de alienação fiduciária no edital e a cobrança não é buscada dentro do próprio processo, você precisa verificar se o credor já faz parte do processo, como um terceiro interessado. E essa dívida vai ser coberta também com o valor que você vai pagar da arrematação. Isso faz parte do seu cálculo da sua viabilidade comercial e jurídica na arrematação. Verifique se o valor que você vai pagar cobre, inclusive, o débito de alienação fiduciária. Do contrário, total ou parcial, o débito pode sim ser atribuído ao arrematante. Por mais que existem algumas jurisprudências e entendimentos rolando de que todos os débitos incidentes sobre o imóvel, IPTU, condomínio e alienação fiduciária, não devem ser atribuídos ao arrematante de boa-fé, ainda assim existem aqueles que, se não houver declarado diretamente, explicitamente no edital de leilão que a incidência dos débitos não será atribuída ao arrematante, regra geral, ele vai. Então fique atento com isso. Fique sempre atento ao edital do leilão. O edital do leilão é a regra do jogo. É o edital de leilão quem determina tudo o que vai acontecer com a sua arrematação. Existem também alguns mitos e algumas dúvidas pairando sobre outros débitos buscados e incidentes sobre o imóvel.
Muitos arrematantes nos perguntam sobre dívida de luz deixada pelo ocupante, a dívida da água, telefone, internet. Por quê? São débitos que são buscados pela instalação de serviços dentro do próprio imóvel, mas esses não são débitos atribuídos ao imóvel, são débitos atribuídos ao usuário. Chamamos de dívida de serviço. Essas dívidas são buscadas diretamente daquele que solicitou a instalação da água, da luz, do gás, telefone, internet, TV a cabo. Por mais que o serviço seja atribuído diretamente no endereço do imóvel, estes não fazem parte do imóvel. E as empresas não podem condicionar a nova instalação dos serviços à quitação dos débitos deixados pelo proprietário anterior ou pelo ocupante anterior. Esse imóvel deve ser entregue a vocês livre de qualquer taxa de serviço. Não deve ser condicionada a nova instalação com o pagamento da dívida. Portanto, você deve sempre ficar atento a essas 3 dívidas: IPTU, alienação fiduciária e condomínio. Entre essas dívidas, você ainda pode negociar diretamente com os credores o valor excedente. Para que não perca a oportunidade, coloque o saldo remanescente dentro do seu projeto. Com isso, você pode acabar arrematando um imóvel sem concorrência por saber o que os outros não sabem. Tudo isso seguindo a Destaque Leilões. Então, siga a Destaque Leilões, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu hall de arrematantes e fique atento para os próximos vídeos. Mais dicas só aqui na Destaque Leilões.